Meus irmãos, falamos hoje, se Deus permitir, assim, do capítulo 5 de Efésios, dos versos 18 a 21, mas antes, você pode abrir a Bíblia, Efésios 5, 18 a 21, mas antes eu queria fazer uma breve recapitulação aqui, breve mesmo. Nós temos visto, no capítulo 5, Paulo fala ali para nós sermos imitadores de Deus, porque já fomos feitos filhos de Deus. E devemos, uma das formas de imitar a Deus, ele descreve, a partir do verso 2, andar em amor, como também Cristo nos amou, sempre tendo exemplo a Deus. Por isso que ele está falando de nós imitarmos a Deus, e ele dá o exemplo, andarmos em amor, como também Cristo se entregou a si mesmo por nós. Depois ele passa a descrever, a partir do verso 3, há uma forma antiga, uma forma ímpia, de que não é mais compatível com quem foi feito filho de Deus. E ele fala, puditícia, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, coisas inconvenientes a cristãos, sabendo que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Quem vive nessas práticas sem arrependimento. Depois ele fala sobre o perigo de nós sermos enganados, achando que isso não tem problema, que Deus não vai levar em consideração isso. Depois ele fala para nós, a partir do verso 7, não sermos participantes com eles, porque nós éramos trevas. Eu falei isso da última vez, nós não estávamos nas trevas, mas nós éramos, a nossa mente estava obscurecida pelo pecado, e nós amávamos aquela vida, e vivíamos de acordo com a vontade dos pensamentos e da carne de um coração não transformado. Depois ele traz uma descrição ali, que nós não sermos nem cúmplices das obras infrutíferas, antes nós devemos reprovar qualquer prática assim. Depois, no verso 15, ele fala para nós vermos prudentemente como nós temos vivido. Essa expressão andar é viver. Paulo usa isso, João também. Como nós estamos vivendo. Vemos com cuidado, com prudência. Não como nécios, e sim como sábios. E nós falamos que o nécio é o insensato, é aquele que a Bíblia chama de tolo, que vive do seu jeito e acha que está tudo bem. Ele é governado pelos sentimentos, pelas emoções, pela impulsividade, pela intuição. Ele não é governado pela palavra, o tolo que a Bíblia descreve. Ele sente vontade, ele faz. Ele acha que vai dar prazer para ele, ele faz. Ele não analisa o que a palavra de Deus diz. Ele não se submete à palavra de Deus. Ele não tem temor de Deus no coração. Mas a Bíblia diz para nós vivermos como sábios. E a sabedoria, nós falamos que é um relacionamento com Cristo. É vivermos, pedirmos, Senhor, eu quero cada dia mais praticar aquilo que o Senhor tem se revelado na Tua palavra. Eu quero ter um coração sábio, que vive na Tua presença, que tenha temor do Senhor, que não ande de acordo com os meus desejos, que não siga o meu coração, mas que eu siga a Tua palavra, que eu seja instruído pela Tua verdade, que eu diga não às minhas vontades, mas que eu me submeta à Tua vontade, que eu busque instrução na Tua palavra, Senhor. E nós vimos que o motivo disso é para aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. O insensato não vê isso, ele acha que os dias são bons, é assim mesmo, vamos curtir esse mundo aqui. Ele não vê que os dias são maus, no sentido de não são proveitosos para os cristãos, são dias de imoralidade, onde Deus tem entregado muitas vezes o povo aos seus próprios pecados, como nós lemos lá em Romanos 1. Então ele não crê nisso, mas o sábio crê, o sábio aproveita o tempo, porque ele crê que os dias são maus, e são dias difíceis, mas que Deus tem levantado um temor no nosso coração para vivermos para a glória dele. E depois, verso 17, Paulo fala, por esta razão, pelo que ele tinha falado, não vos torneis insensatos, esteja sempre examinando a própria vida de vocês, para que vocês não tenham recaídas às velhas práticas de pensar, de desejar, de viver, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E nós falamos que compreender a vontade do Senhor é na palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus debaixo do poder do Espírito Santo. A vontade de Deus foi revelada na palavra de Deus. Não adianta nós orarmos, Senhor, queria conhecer a Tua vontade e não estudar a Bíblia. Ah, Senhor, como eu queria descobrir e viver a Tua vontade. Leia a Bíblia. Ore a Deus para que o Espírito Santo revele essas maravilhas da lei de Deus no seu e no meu coração. Nós não podemos desejar isso com a Bíblia fechada. E nós vamos procurar compreender, pela graça de Deus, a vontade de Deus. E não só compreender, mas praticar, obedecer, nos submeter.
E agora Paulo começa a falar, no verso 18 a 21, ele está seguindo nessa sequência. Não seja sensato, viva como sábio. Agora ele vai entrar num outro ponto. Ele diz aqui, vamos ler o texto, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo novamente usa essa forma didática de ensino, de contraste. Ele já vinha falando isso a partir do capítulo 4. Não viva assim, não faça isso, faça isso. A Bíblia sempre aponta o que nós devemos evitar e o que nós devemos seguir, para que não fique algo subjetivo, cada um entendendo como é. Paulo já tinha falado isso e ele volta a falar. E o primeiro aspecto que ele fala de uma vida de alguém que está sendo sábio e não tolo, ele diz aqui, é não se embriagar com vinho. Agora, o que o Paulo queria dizer com isso? Meus irmãos, eu peço um pouco de paciência para vocês, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos de homens de Deus que falaram sobre isso, para que grave na sua mente esse texto da palavra de Deus e o perigo da embriaguez, o porquê Paulo está exortando crentes a não se embriagarem, e o contraste que isso tem com encher-se do Espírito. São duas vidas totalmente opostas. E eu vou transmitir alguns slides para os irmãos aqui, para que nós sejamos edificados juntos. Paulo está falando aqui de duas formas de viver, forma tola e forma sábia. Ele vem falando isso. E não vos embriagueis com o vinho. E o contexto aqui, meus irmãos, daqui para frente, principalmente, Paulo está falando todo o contexto da vida cristã, obviamente, ela tem que ser vivida como cristãos cheios do Espírito Santo. Não há como nós vivermos apenas contentes porque eu fui salvo. Se você é um cristão, Paulo mesmo diz em Efésios, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos habitados. Mas agora Paulo está falando, nós devemos cultivar, isso aqui é um desejo contínuo, de estar sempre cheios, sempre buscando a Deus, sempre desejando crescer na graça e no conhecimento, no relacionamento com Cristo. Nós não podemos nos contentar com apenas eu fui salvo, estou garantido para o céu. Se nós somos salvos, vai haver esse desejo de estarmos sempre crescendo no conhecimento, no relacionamento com Cristo. E a vida cristã não pode ser vivida para a glória de Deus fora deste contexto. Paulo vai falar depois, na sequência do texto, sobre marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado. Tudo isso só vai ser possível viver em sujeição com pessoas cheias do Espírito. Não adianta você querer relacionar com a sua esposa, a esposa com o marido, pais e filhos, patrão e empregado, se você não estiver cheio do Espírito. Se você estiver cheio de você mesmo, se você estiver cheio das suas ideias, nós só vamos ser possível glorificar a Deus num contexto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E nós vamos tentar ver o que é isso. Paulo, então, ele começa falando no verso 18, um comando primeiro negativo, vamos assim dizer, né? Não vos embriagueis com o vinho. Paulo, então, ele está continuando a falar que quem vive uma vida de embriaguez, que quem procura alegria, satisfação, fuga numa vida embriagada, está vivendo como tolo. Ele está destruindo a sua própria vida. Ele é insensato. Mas por que Paulo está falando para esses irmãos de Éfeso não se embriagarem? Uma das características, meus irmãos, é que havia, antes desses irmãos se converterem ao cristianismo, eles eram gentios, eles participavam de orgias, de embriaguez, em nome do deus, chamavam Deus Baco, que era o deus, dava o nome de Deus ao vinho. E os cristãos, os não cristãos, os ímpios daquela época, eles viviam em orgias, em bebedeiras. E mesmo que você não seja um alcoólatra, você já viu alguém que é e você sabe como é a vida de alguém que é dependente do álcool ou de outra substância. Você sabe como isso é destrutivo para ele, para a família, para a sociedade, para tudo. Você sabe o que sai da boca de alguém que está alcoólatra, o comportamento dele, mas o porquê que ele faz isso. Paulo está falando, vocês buscavam prazeres em coisas para controlar vocês, mas daí vocês viviam fora de controle.
Sabe aquela vida que vocês tinham de buscar prazer na bebida, na festa, nas orgias, que a embriaguez ela chama outros pecados, como se por si só ela já não fosse tão destrutiva, ela ainda traz tantos outros pecados? E Paulo está falando, aquela vida acabou. Se vocês foram feitos filhos de Deus, não é mais compatível um cristão buscar alegria em nada deste mundo, muito mais na embriaguez. Cultuar a Deus, Baco, Deus do vinho, e praticar orgias com relação a isso, aquilo acabou. Mas o pecado ainda não é erradicado do cristão quando ele se converte. Por isso nós precisamos ser exortados por pecados, meus irmãos. Por isso que talvez você não tenha luta contra o álcool hoje, talvez tenha, talvez contra outros pecados você tenha buscado satisfação, preencher no vazio, talvez uma fuga da realidade do seu coração que está tão afastado de Deus, você quer dar um escape. E você tem buscado alternativas pecaminosas para a sua vida, e Paulo está combatendo. Não, porque a palavra de Deus exorta os cristãos a não pecarem. Nós corremos o risco de termos práticas insensatas e tolas, de brincarmos, porque ninguém se torna alcoólatra da noite para o dia. A pessoa começa brincando. Meu pai sempre falava, a pessoa começa brincando com a bebida, depois a bebida termina a vida brincando com ela. Faz de tudo. E eu lembro que uma vez eu fui aconselhar um irmão de outra igreja sobre isso, e ele falava, não, mas eu não sou viciado, eu não tenho problema. Eu falei, irmão, onde você vai tem que ter álcool. Acho que até em sepultamento você deve levar. Vai jogar bola, tem que ter cerveja. Vai no aniversário, tem que ter cerveja. Na tua casa tem que ter cerveja. Você combina com alguém, tem que ter cerveja. Você está dando um risco para a sua vida de uma dependência, de um vício que vai destruir a sua vida. E Paulo está falando assim, vocês estão vivendo em perigo. A bebida, meus irmãos, para muitos ela é um estimulante. É aqui que eu queria chegar. Para muitos, mas eu gosto de beber porque me estimula, ela me dá um comportamento que eu não tenho quando eu estou são. Mas veja o que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho onde há alegria, onde há felicidade, onde há dissolução. Dissolução é a mesma palavra que Paulo usa para o filho pródigo, viveu dissolutamente, arrebentou com a sua vida. Foi atrás de uma falsa felicidade e se arrebentou. Paulo não fala, não vos embriagueis com vinho, porque ele traz alegria, ele traz uma vida dissoluta. Ele arrebenta com a sua vida, com tudo. Então, por essa razão só nós já podíamos falar, Senhor, tem misericórdia de mim. A dissolução aqui, meus irmãos, é uma vida de devassidão, degradação moral, libertinagem, imoralidade, depravação, perversão, falta de juízo e insensatez. Você pode colocar tudo isso num pacote. É uma vida dissoluta. É isso que a bebida traz. É isso que a embriaguez traz. Agora, ela não promete isso. Como todo pecado, ela promete algo diferente. Ela não vai prometer, falar, ingere a bebida que você vai arrebentar com a sua casa, com a sua vida, com o seu trabalho. Não vai. Ela vai trazer uma sensação, talvez, de alegria momentânea, como o pecado traz. Uma alegria destruidora, um prazer momentâneo. Mas ela arrebenta. Paulo está falando, nós devemos crer na palavra de Deus. Meus irmãos, olha aqui que Matthew Henry diz sobre isso daí. Certamente a embriaguez não é amiga da castidade e pureza da vida, mas contém virtualmente todo tipo de extravagância e leva homens à lascívia grosseira e a maldades extremas. A embriaguez é um pecado que normalmente atrai outros pecados, envolvendo o homem em outras instâncias de culpa. Ela é um pecado que afronta Deus e é um obstáculo à vida espiritual. Mas só que ela é vendida com uma promessa de alegria, de uma sensação de liberdade, de você extravasar algo que você não tem quando você está sóbrio. Mas tem mais, meus irmãos. Martin Lloyd-Jones foi um teólogo, um pastor e um médico. Então ele fala com essa autoridade na palavra de Deus e de alguém que conhece a fisiologia humana. E olha o que ele diz. A bebida não é um estimulante, é um agente de depressão. Deprime, antes de tudo, os núcleos mais elevados do cérebro. Estes são os primeiros a serem influenciados e afetados pela bebida. Eles controlam tudo que dá ao homem o domínio próprio, a sabedoria, o entendimento, a discriminação, o juízo, o equilíbrio, a capacidade de avaliar tudo.
em outras palavras, controlam tudo que faz o homem comportar-se no nível máximo e melhor. Para muitos, a bebida é um estimulante, mas ela é um agente de depressão. É muito sério isso. Calvino diz assim, Paulo proíbe toda bebedeira excessiva e imoderada. Ele adverte os efésios a respeito do mal que vem da embriaguez. Onde o vinho reina, a libertinagem governa. Por isso, quem estiver interessado em moderação ou decência deve odiar a embriaguez e evitá-la. Os filhos deste mundo gostam de beber muito como um estímulo à felicidade, mas Paulo opõe essa alegria carnal à alegria santa que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. É muito sério isso, meus irmãos. O que Paulo vem nos ensinando? Olha a que ponto que chega o vício da embriaguez, quando Paulo mesmo, em 1 Coríntios 11:1, diz que muitos estavam procurando se embriagar na ceia. 1 Coríntios 11:21 diz assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Paulo estava exortando os irmãos dessa forma. A embriaguez, meus irmãos, ela rouba a produtividade em todos os aspectos. Ela destrói primeiro o nosso temor de Deus, o nosso senso, a nossa compreensão da palavra, e ela afeta, ela rouba a produtividade no trabalho, que você não trabalha mais para a glória de Deus, você trabalha para sustentar o seu vício. Ela destrói a sua vida, que Deus morreu por nós, por os cristãos, para nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo. 1 Coríntios 6:18-20 fala isso. Mas ela destrói. Ela destrói a saúde nossa, da nossa família. Nós não temos mais como conduzir a nossa família ou sermos membros da nossa família para a glória de Deus. Ela desperdiça o seu dinheiro que você trabalha com o dom que Deus te deu para você consumir o seu vício e destruir a si próprio e a tantas outras coisas. Ela desonra a Deus, prejudicando o seu sustento, o que você poderia ajudar com a sua família, o que você poderia ajudar com a igreja, com os irmãos, você gasta tudo algo que está te destruindo. Ela rouba o seu tempo. Ao invés de você estar cultuando a Deus com a sua família, você está no bar, você está na sua casa ingerindo bebida. A embriaguez é um ladrão, é algo que destrói em todos os sentidos, meus irmãos. Não tem um benefício. A embriaguez rouba tudo isso de nós. Ela joga a pureza no falar. O que vem de útil de uma pessoa embriagada? Louvor a Deus, coisas edificantes, como Paulo vem falando no capítulo 4, 29, para nós falarmos coisas que edificam, que transmitam graça uns aos outros. O que um bêbado transmite isso para alguém? O que ele produz de útil com a sua fala, com o seu comportamento? Se você tem um histórico assim na família, você sabe que isso é triste. Eu tive um tio, o irmão do meu pai era mais novo, era um estilo de já faleceu há muito tempo, alcoólatra, estilão bem de hippie mesmo, bem aquela figura de dependente. Meu pai, toda vez que ia para o interior de Minas visitá-lo, já sabia, eu vou encontrar ele no bar. Meu pai chegava lá, chamava ele para falar de Cristo de novo, ele vinha todo incomodado e vinha falando, eu estava aqui só para tentar ajudar as pessoas, vamos sair de perto desses bêbados. Mas ele mesmo já estava, ele era totalmente dependente, morreu em virtude disso. Mas não admitia, ele estava sempre com a razão, sempre dependente. E tentamos até onde deu, morreu pelo vício. Aí Paulo contrasta, meus irmãos. Vou trazer outras coisas que Paulo contrasta agora. Ele diz assim, a embriaguez é isso, ela traz uma vida dissoluta, não traz benefício algum para a sua vida como cristão, como marido, como esposa, como filho. Mas o álcool é atrativo por quê? Porque as pessoas enfrentam uma dura realidade se afastando de Deus. Elas têm que, a partir de algum vício, para tentar sair dessa realidade, para tentar sair desse nível de acusação que o ser humano tem, porque foi imprimido no coração, na consciência, um senso de Deus. E a pessoa tenta jogar entulhos para dentro dela para sufocar essa voz que grita. E toda vez que às vezes eu passo por uma região ali que eu vejo tantos homens no bar ali, certo horário, eu passo e fico, Senhor, a família dessas pessoas, os filhos, por que estão reunidos aqui?
todos bêbados e praticando. É uma tristeza, aquilo ali é uma busca insana por uma felicidade que nunca vão encontrar ali. E Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, com álcool, com nada, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está falando, mas embriague-se com o Espírito. Porque a embriaguez aqui, ela traz uma sensação de que a pessoa está fora de controle. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito, ela nunca está fora do controle, porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então não tem essa, eu estou embriagado pelo Espírito, estou fazendo coisas que não existem. Isso aí não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, você não vê nenhuma manifestação do Espírito de Deus como fruto dele, como algo que a pessoa faz, uma coisa que é inútil, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então Paulo está falando, não, mas agora ele está apontando sim, embriagar-se, meus irmãos, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, viver na mentira, na amargura, tudo que Paulo vem condenando. São pessoas que ainda não conhecem a Deus. Agora ele diz, a regeneração, as pessoas que foram seladas pelo Espírito de Deus, foram feitas novas criaturas, elas devem se encher, não buscar alegria na bebida ou em nada deste mundo, mas buscar uma felicidade real que tem em Cristo e na comunhão com Ele diária. E cada dia mais estar cheio do Espírito de Deus que habita em nós, pela palavra de Deus. Não tem como eu separar estar cheio de Deus com não estar cheio da palavra. Para eu estar cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que estar em plena comunhão com Deus pela palavra de Deus, porque é o Espírito que inspirou a palavra. E o compromisso do Espírito Santo é com a palavra de Deus. Então, quando eu busco alegria fora da palavra de Deus, não adianta eu falar que eu estou com alegria no Espírito. Estou cheio do Espírito, mas não sei nada da Bíblia, não tenho interesse na Bíblia, não medito nas Escrituras, não tem nada na minha vida que manifeste o que a Bíblia diz, mas eu estou cheio do Espírito. Não tem lógica isso. Não tem lógica. E Paulo está falando aqui, os incrédulos buscam preencher vazio com vícios e pecados. Os cristãos, pela graça de Deus, são preenchidos pelo Espírito de Deus com uma vida que glorifica ao Senhor. O homem, naturalmente, meus irmãos, é um ser vazio. E ele irá procurar encher esse vazio com coisas deste mundo. Ou, enquanto ele não for alcançado pela graça, ele vai estar querendo preencher esse vazio com coisas. Talvez você fale, mas eu não sou um alcoólatra, mas você tem se embriagado com outras coisas desse mundo, depositando ali uma felicidade, uma aposta que a vida é isso. A vida é estar cheio disso. Ao contrário, meus irmãos, a embriaguez, o cristão que vive cheio do Espírito, ele vive uma vida cada vez mais consciente de quem Deus é, de quem Ele é, da importância. Ele tem uma vida totalmente consciente. Porque a fé cristã, meus irmãos, um dos aspectos dela, eu já falei isso, ela é uma fé racional. Deus nos dá compreensão, não só racional no sentido intelectual, mas ela atinge o nosso intelecto, a nossa mente, Deus nos dá compreensão para crermos nas verdades. Eu não posso dizer que eu estou cheio do Espírito de Deus, mas não sei nada da Bíblia, não tenho interesse por Deus. Uma pessoa embriagada fica inútil para a família e para a sociedade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o contrário. É uma pessoa que glorifica a Deus aonde Ele está. No seu trabalho, na sua família, na sociedade. Você está sempre sendo um instrumento de Deus. Você não perde o seu tempo. Veja, novamente, o que Martin Lloyd-Jones diz. O Espírito Santo, ele diz, estimula todas as nossas faculdades, estimula a mente e o intelecto. Posso prová-lo com muita simplicidade. Olha o que ele diz. Que a história prova que o desejo de educar-se sempre acompanha um avivamento e despertamento espiritual. Aconteceu na Reforma, aconteceu após o despertamento puritano, aconteceu de maneira mais notável após o despertamento evangélico há mais de 200 anos. Lá estavam aqueles mineiros, né, não do estado de Minas, mas que trabalhavam em Minas, né, como mineiros de minério, e outros beberrões embrutecidos na região central, no norte e nas vizinhanças de Bristol. De repente, foram convertidos por esse poder do Espírito e começaram a clamar por escolas, queriam aprender e ler. O Espírito Santo estimula a mente, ele é um estímulo direto para a mente e para o intelecto. Ele realmente desperta as faculdades da pessoa e as desenvolve. Ele não as produz sobre eles o efeito que o álcool e outras drogas produzem. É o oposto disso, é um estímulo verdadeiro. As pessoas começam a ser úteis para a sociedade por causa de Deus, por causa de uma visão que Deus deu para eles, isso aconteceu ao longo. Pessoas que foram cheias do Espírito de Deus começaram
a raciocinar assim, nós precisamos viver de uma forma que glorifica a Deus, que ajude as pessoas, tudo no temor de Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela afeta o homem por completo. A pessoa que está embriagada, ela é afetada por completo também. Ela perde a noção do dinheiro, perde a noção de tudo, de referência de tudo, de moralidade, de certo e errado. Por isso que o embriagado promete coisas que no outro dia, quando passa o fogo, ele fala, nossa, falaram que eu falei isso, rapaz, eu estava bêbado, me arrependo. E ele faz coisas, ele está fora da razão. A única comparação aqui que nós podemos linkar cheio do Espírito e embriagado é que quem está embriagado está sob o efeito total do álcool. Quem está cheio do Espírito está sob o efeito total do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vai expressar isso, sabe como, meus irmãos? No jeito dela viver, no jeito dela tratar o marido ou a esposa, do jeito dela educar os filhos, no jeito dela valorizar a reunião da igreja, do jeito dela trabalhar, do jeito dela se divertir, do jeito dela conversar. Tudo isso vai manifestar no jeito que ela trata as pessoas que a ofendem, se ela é uma pessoa que perdoa, se ela vive na amargura. Quem está cheio do Espírito vai ser guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos guia a cumprir a palavra, a obedecer às Escrituras. Então veja-se que nível que nós estamos com o Espírito Santo de Deus pelos frutos que aparecem nas nossas vidas. Não é porque eu falo, porque eu grito, porque eu choro, porque eu canto. É se a minha vida está demonstrando o fruto do Espírito nos meus relacionamentos. É assim que nós devemos nos avaliar. John Stott também fala isso. Ele diz assim, naturalmente no culto pagão a Dionísio, a embriaguez era considerada um meio para se obter inspiração, mas é um sério erro supor que estar cheio do Espírito de Cristo seja um tipo de embriaguez espiritual, em que perdemos o controle sobre nós mesmos. Pelo contrário, o autocontrole é a qualidade final mencionada como sendo fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Sob a influência do Espírito Santo, não perdemos o controle, nós ganhamos um controle do Espírito em nós. Não é uma obra minha, agora eu estou uma pessoa altamente controlada. O Espírito de Deus me controla, me guia no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Eu vou ter pensamentos mais santos, atitudes que glorificam mais a Deus. Pelo poder dele em mim, não pelo poder meu que habita em mim. Mas em contraste a isso, novamente eu cito Martin Lloyd Jones, ele diz assim, o vinho, o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Ele diz assim, tome qualquer livro de farmacologia e procure a referência de álcool e verá que está sempre classificado entre depressivos. Não é um estimulante, ele deprime primeira e principalmente os centros mais altos de todo o cérebro. Controlam tudo quanto dá ao homem autocontrole, sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para aquilatar tudo. Em outras palavras, tudo quanto leva o homem a comportar-se melhor e da maneira mais nobre possível. Você já tinha pensado que o álcool ele é um depressivo, não é estimulante? E as pessoas vendem uma felicidade falsa consumindo aquilo lá. O que o Espírito Santo faz, meus irmãos, é exatamente o oposto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe como uma das características? Augusto Nicodemos fala isso naquele livro, A Bíblia e Sua Família. Ela é uma pessoa de fácil convívio. Quem está cheio do Espírito Santo é uma pessoa de fácil convívio, porque ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então, no lar, ela é uma pessoa que perdoa, ela é uma pessoa que é humilde, não é arrogante, não é crítica no seu jeito de falar, não é uma pessoa autoritária, que impõe as coisas, ela é uma pessoa fácil de convívio. O irmão errou, eu te perdoo. Eu errei, peço perdão. Por quê? Porque eu estou sendo guiado e controlado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai nos levar a cumprir a palavra de Deus. Que nós devemos, longe de vós, lembra que Paulo fala no capítulo 4? Toda amargura, gritaria, antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando. É só quando nós estamos cheios do Espírito de Deus que nós somos mais fáceis de conviver, não por nós mesmos, mas porque nós estamos cheios, vazios de nós e cheios do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma energia, não é um líquido que muita gente... Eu vou mostrar para vocês com alguns textos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Como que é o convívio com você? É fácil? Claro que nós não somos perfeitos, não é isso, mas você
e eu estamos cada vez mais imitando a Cristo nos nossos relacionamentos, sendo pessoas mais tratáveis, mais ensináveis, mais humildes. A primeira virtude que Jesus fala no Sermão do Monte é bem-aventurados os humildes. Porque quem que é o nosso exemplo de humildade? Quando Jesus fala lá em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não é de aparência, uma cara de coitado, isso não é humildade. Coração humilde. E sabe qual é a raiz de todo problema? O orgulho, que é o oposto. A pessoa que ela é cheia dela mesma, ela é orgulhosa, rancorosa, ninguém pode errar com ela, ninguém pode contrariar, ninguém pode fazer nada. Ela sempre está certa, ela é justiceira, amargurada, crítica, implacável. O humilde é aquele que tem procurado. Às vezes ele aceita o dano recebido porque Jesus fez isso e nos ensina a fazer. Ele ama os outros não como ele gostaria que os outros fossem, mas porque Jesus mandou amar como os outros são. E os outros também têm que nos amar assim. Sempre o exemplo é Cristo. Quem está controlando a sua vida e a minha vida? Veja pelo jeito que você fala, pelas conversas que você tem, e eu, pelas prioridades que nós temos. Mas a pergunta, o Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa? Hermes Teymayer, num livro dele, diz assim, é o Espírito de Deus quem nos conduz à verdadeira compreensão de Cristo. Porque quando nós lemos o ministério do Espírito Santo na Bíblia, é focar a Cristo. Ele veio nos guiar à verdade e focar a obra de Cristo, iluminar a obra de Cristo, cada vez mais nos levar a compreender a vida e a obra de Cristo. O Espírito Santo não é uma energia, como muitas pessoas pensam, uma força impessoal. Ele é Deus. Ele é igual ao Pai e ao Filho em divindade e atributos. Eu vou colocar alguns textos aqui, eu não vou ler os textos, irmãos, mas se vocês quiserem registrar de alguma forma, ou depois pedir para mim, para vocês lerem em casa. Com relação aos atributos divinos do Espírito Santo, esses são os textos: santidade, onipresença, imensidão, onipotência, onisciência, liberdade soberana, eternidade, glória, graça e vida. Todos textos que falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois, as obras que o Espírito Santo realiza: criação, preservação e governo, inspiração das Escrituras, regeneração, revela os eventos futuros, ressurreição e confere dons. As obras que o Espírito Santo realiza e governa na igreja: decisões, e os textos estão aí, vocação de seus servos. O Espírito Santo também ilumina, santifica, opera milagres, como nós vemos lá em Mateus 12. O Espírito Santo é colocado em igualdade com o Pai e com o Filho. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pecamos também contra o Espírito. Você não peca contra uma energia, contra alguma coisa impessoal. Pecado é contra uma pessoa. Nós pecamos contra o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E o que é encher-se do Espírito? Paulo aqui está falando que refere-se, meus irmãos, a uma experiência contínua. Está diariamente, como D.L. Moody falou uma vez, eu sou como uma vasilha furada, preciso estar todos os dias debaixo da torneira. Para reter todo dia, porque eu não dependo de experiências passadas. Eu já fui. Nós precisamos, o verbo aqui no original é estar continuamente enchendo, sendo cheios do Espírito de Deus, porque isso nos fala de uma vida de dependência do Senhor. Estar cheio do Espírito Santo significa estar sob a influência direta e a direção do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Eu não sou controlado por outras coisas, nem pelo meu temperamento. Eu sou controlado pelo Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, mas eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim, minha família era assim, tudo bem, mas e a cruz? E o Evangelho? Como a gente se esconde atrás dessas coisas? Ah, mas esse é o meu temperamento, eu sempre fui ignorante. Tudo bem, mas você não foi regenerado? Ah, eu sempre falei na lata mesmo, comigo é assim. Mas é assim que Jesus ensina? Ah, mas eu sou... Tá, mas é assim que o Espírito... Quem está te controlando? É o seu temperamento ou é o Espírito Santo de Deus? Nós temos lutas, claro, meus irmãos. Ninguém está falando que ninguém mais peca. Nós estamos falando de ser controlado. O que mais aparece em nossa vida, nos nossos relacionamentos?
É o meu jeito, o jeito que eu fui criado, a minha tradição, ou é o que a Bíblia diz? O que o Espírito Santo está me convencendo cada dia mais a viver? Essa que é a questão. Não se trata de um evento único. Ser selado pelo Espírito, sim. No momento que nós cremos, nós recebemos o Espírito de Deus. Mas isso aqui fala de um relacionamento diário e interminável nesta vida, de estarmos sempre sendo cheios, sempre buscando os meios de graça que Deus nos deu para sermos cheios dele mesmo. É uma experiência de vida que envolve submissão à palavra de Deus. Aí você vê se você tem submetido a palavra, primeira coisa, ao estudo da palavra. Se a palavra tem governado, como Lutero falava, diante da palavra, todos nós temos que ceder. Não adianta eu combater, está escrito, mas não, eu tenho que ceder. Diante da palavra de Deus, Senhor, tem misericórdia, quebranta o meu coração. Submissão à palavra de Deus. Também, aspectos práticos de estar cheio do Espírito Santo, uma vida de oração. Meus irmãos, procure na história da igreja, exemplos bíblicos e na história da igreja, algum cristão, homem ou mulher, que foi tremendamente cheio do Espírito de Deus, que impactou a sociedade, que glorificou a Deus, que não tinha uma vida de meditação e de oração. Nem todos eram pregadores, nem todos se comunicavam bem no púlpito, nem todos fizeram escolas, orfanatos, mas todos meditavam na palavra e oravam. Esse é um fio que sustenta todos pela graça. Não tem ninguém que ignorava a vida de oração, a meditação na palavra e queria ser cheio do Espírito de Deus. Isso é uma afronta a Deus, porque Deus deu os meios. Eu estou buscando uma outra forma. Não é aquela leitura, obviamente, legalista, mas é uma leitura de ter prazer na palavra de Deus. Você e eu queremos estar cheios do Espírito de Deus? Quanto que você gasta de estudo da palavra, de oração e também comunhão com a igreja? De respirar o Evangelho na sua vida, não deixar só para um assunto de domingo, mas ele fazer parte e governar a sua vida todos os dias. A ponto de você ter uma comunhão com Deus, de você orar durante o dia várias vezes, pedindo misericórdia de Deus, dando graças a Deus, cantando louvores a Deus. Pode ser alto, pode ser baixo. Mas você tem um coração ali de arder de comunhão com Cristo. Não adianta, durante o culto, querer fazer uma festa e se emocionar por nada, se a nossa vida está afastada de Deus. Também, meus irmãos, caracterizado por fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aparece na vida de quem está cheio do Espírito de Deus. Aparece. Encher-se do Espírito é uma experiência contínua e repetida ao longo da vida. Mas veja, meus irmãos, encher-se do Espírito Santo tem um aspecto comunitário. Nós cremos o seguinte, a pessoa que ela vai se encher do Espírito Santo é aquele que fica estudando sozinho o dia inteiro, isolado. Nós temos os nossos momentos a sós com Deus e devemos ter e cultivá-los. Os homens de Deus também fizeram isso. Mas veja que ele está falando no contexto de igreja. Enchei-vos, falando entre vós, nós dependemos da vida da igreja para continuarmos sendo cheios. Esse é o meio que Deus instituiu. Não adianta eu quebrar esse meio e falar, eu quero ser cheio de Espírito Santo sozinho. Eu tenho o meu tempo, eu devo ter o meu tempo a sós com a palavra de oração. Todos nós devemos ter, isso é inegociável. Mas eu não posso me isolar achando que eu vou conseguir buscar isso sozinho. Isso eu dependo da vida da igreja. É sobre isso que Paulo está falando na carta aos Efésios. O Espírito Santo ele nos une, mas quando nós estamos em comunhão, ele capacita a igreja, ele usa a vida da igreja, dos irmãos, para nós nos estimularmos da fé, para nós nos exortarmos, para nós cantarmos louvores, orarmos e falarmos. Se você se afastar desse meio de graça que é o corpo de Cristo, você está tentando viver isolado como um membro solto do corpo. E eu quero receber toda a vida do corpo fora do corpo, não tem jeito. Tem que estar ligado. Se meu braço sair do lugar aqui, ser amputado, não adianta ele ficar querendo que ele queria receber sangue e vida do meu corpo. Ele desligou. Dependência de Deus e a responsabilidade, porque Deus está falando para nós nos enchermos, mas não é assim, se vira, busca o seu jeito e se encha. Ele está falando assim, eu vou capacitá-lo a buscar os meios de graça que eu mesmo instituiu. É sempre uma responsabilidade, porque se eu não fizer, a culpa é minha, mas ela é dependente totalmente do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que clamar. Jerry Bridges usa essa expressão aqui, e alguns irmãos que já meus
marcou essa expressão, né, Edmilson, para nós, estudando o livro de outros irmãos. Responsabilidade dependente, porque se eu não fizer, eu não sou vítima, eu sou responsável. Eu tenho que buscar a Deus na palavra, mas se eu não depender dele, eu posso buscar legalisticamente ou posso nem buscar. Confessar pecados é uma forma de se encher da palavra de Deus, porque onde está um coração cheio de pecado não confessado, não adianta orar para estar cheio do Espírito de Deus. Submeter-se ao controle do Senhor pela palavra. Então, meus irmãos, encher do Espírito Santo é uma dependência contínua, é estar cheio da palavra de Deus. E uma das formas é essa, veja o verso 19. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, aqui mais um contraste. O que sai da boca de um bêbado, quem está embriagado? Nós já vimos, não tem nada que edifica, que é útil, é sempre conversa fiada, é sempre promessa que não sabe o que está fazendo. A gente sabe, é triste isso, mas é uma realidade. E Paulo está falando, quem está cheio do Espírito, ele vai falar, só que ele vai falar coisas, olha só, que edificam a igreja. É o que Paulo vinha falando no capítulo 4. Fale o que for edificante, que transmita graça. E se você e eu não estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter condições de fazer isso. Porque isso é um reflexo do que está cheio a nossa mente e o nosso coração. Os que se embriagavam na época de Paulo, quando ele escreveu, costumavam falar e cantar em suas orgias palavras e hinos a Baco, como eu falei. Eles cantavam, falavam tudo, expressavam essa alegria falsa deles com isso. E Paulo está falando assim, ó, vocês que estão cheios do Espírito, vocês também vão falar, vocês também vão cantar. Só que não como aqueles cantando a um Deus falso, Baco. Não ficar falando coisas inconvenientes, coisas impróprias, que quem está alcoolizado geralmente fala, coisas imorais. Vocês também vão falar, só que vocês vão falar sobre coisas que edificam. Vocês vão falar sobre o amor de Deus, vocês vão falar sobre o que Cristo fez. Vocês vão edificar uns aos outros, porque vocês estão cheios do Espírito que é santo. A primeira evidência, então, meus irmãos, é um aspecto coletivo, falando entre vós, dentro de um contexto de um culto público, de um ajuntamento de cristãos. Não adianta você tentar fazer isso sozinho, se quando você se reúne, você não tem prazer em cantar, em louvar a Deus, em orar, em conversar sobre as coisas de Deus. Se reúne, cristãos que se reúnem sempre e nunca falam nada sobre Deus, da graça de Deus, nunca compartilham experiências, a palavra de Deus. Não falam entre vós coisas da palavra de Deus. E salmos aqui, é tanto salmos quanto toda a literatura do Antigo Testamento, que as pessoas, vamos falar da palavra entre nós. Vamos nos edificar, vamos nos enriquecer. Abrem Colossenses 3,16, meus irmãos. A carta gêmea de Efésios. Olha só, é uma outra evidência. Olha só, a consequência de quem é habitado ricamente pelo Espírito Santo ou pela palavra de Deus. O Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. É isso que sai da boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós falamos mais? Qual o prazer que mais nós temos de falar, de conversar? Quanto mais cheios do Espírito, mais isso será uma realidade na minha vida. Isso aqui não é técnica, irmãos. Não é uma técnica comportamental de fala. É o que vai sair de um coração que está cheio. Louvando a Deus, ele fala assim, entoando e louvando a Deus de coração, meus irmãos, porque, veja o detalhe, de coração, porque é produzido muito louvor, muita coisa que não é de coração, é da boca para fora. Nós corremos esse risco de fazermos um movimento impactante para a sociedade, dentro da igreja, mas não ser de coração. E Deus reprova, porque lá em Isaías mesmo, ele falou assim, essas pessoas se aproximam de mim, com a boca está falando coisinha certa, mas o coração está longe. Não adianta vir falar com música certa, com expressão certa, se o coração está afastado de Deus. A própria palavra de Deus é o livro que mais condena a hipocrisia e a religiosidade. Então Paulo está falando de coração, ou seja, quem está com o coração cheio do Espírito Santo vai falar isso. Não vai só falar aqui, ou quando está perto de algum irmão, para os outros verem.
Isso flui da mente dele, isso flui da conversa dele. Louvando a Deus de coração com o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Fala de verdades da palavra de Deus. Nós podemos resumir. Falam, cantam verdades da palavra de Deus, porque muitas coisas, meus irmãos, e Calvino dá essa exortação, ele fala assim, o adjetivo aqui espiritual se encaixa no argumento porque os cânticos que muitas pessoas entoam são geralmente sobre temas triviais e não podem ser decentes. Meu pai também usava essa expressão, você quer conhecer a teologia de um povo, vê o que eles cantam e como eles oram. O que é um louvor a Deus? É você falar do que o homem faz, o que o homem é capaz, o que eu vou fazer, eu busco, eu subo, eu faço, ou é cantar o que Deus fez, ou é cantar a palavra de Deus. Então, toda a nossa expressão de cântico como forma de adoração, ela tem que estar vinculada, tem que ser bíblica. Eu não posso me emocionar com músicas que são lindas, são repetitivas, bem tocadas, mas você pega a letra e não tem nada de Bíblia. É só o homem, experiência, o homem. Pode produzir choro, pode produzir o que quiser. Não é cântico espiritual no sentido de que está de acordo com o que o Espírito Santo revelou na palavra. E aí o verso 20 ele diz assim, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do cristão, meus irmãos, a ação de graça não depende de cantar. O canto é uma forma das expressões de dar graça, mas você pode ter um coração extremamente grato a Deus, orando, vivendo, conversando, falando, cantando publicamente, tendo seu momento a sós com Deus, dando sempre graças a Deus. Isso é contraste de um espírito que murmura. O dar graças é o oposto daquele espírito que está sempre reclamando, sempre pedindo que não tem, reclamando que não tem. Lembra do povo de Israel? Quando Deus operou todos aqueles milagres, tirou eles da escravidão, prometeu, estava cuidando deles, e o povo reclamava, achando que estava reclamando para Moisés. E o que Moisés falava lá em Números? Vocês estão murmurando contra mim, mas é contra Deus. E Deus falou assim, eu escuto, não é só oração, não, eu escuto murmuração também. Eu sei o que vocês estão murmurando no coração aí. Então, o espírito de dar graças a Deus, meus irmãos, é de saber que Deus está no controle de tudo e que mesmo uma situação aparentemente ruim, Deus pode transformar ela num bem proveitoso. São as aflições santificadoras. Veja no exemplo de José mesmo, em Gênesis 50, 20, que falou, vocês intentaram mal contra mim. Ele não está falando que o que os irmãos fizeram é coisa boa. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou isso em bem. Porque Deus opera essas coisas nos filhos de Deus para que nós sejamos purificados e amoldados a Ele. Então não é necessariamente dar graças ao mal, mas é dar graças que Deus é soberano e Ele pode usar essa circunstância para nos transformar à semelhança de Cristo. Como Paulo fala em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem é sermos transformados à semelhança de Cristo. Senhor, obrigado porque aquele irmão me deu um chute no futebol. Abençoe ele porque... Mas, Senhor, usa esse fato para tratar no coração do irmão e no meu sobre o perdão. Meu irmão, eu peguei um exemplo simples. Mas, Senhor, a situação em si não é boa, mas o Senhor pode operar no meu e no coração dos irmãos, isso que aconteceu, e nos transformar um pouco mais à semelhança do Senhor. Aprender a perdoar, aprender a ser mais misericordioso com as pessoas, a saber que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos pior do que ela está fazendo conosco. Então, isso é dar graças a Deus, porque Deus realmente, nós devemos dar graças a Deus pelas bênçãos recebidas em Cristo, Paulo fala isso em Efésios 1, tudo que Deus já nos fez em Cristo, que é imutável, pelas dádivas temporais que Deus, com misericórdia, nos concede, família, trabalho, saúde, tudo. Mesmo quando Ele tira essas coisas, nós devemos aprender a dar graça, porque é muito fácil eu colocar um versículo bíblico quando eu estou de férias num lugar bonito. Mas e quando meu carro estraga, quando eu estou com algum problema, eu posso também falar, Senhor, eu quero dar graça porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor vai trabalhar no meu coração essas adversidades. E também dar graças pelas dificuldades e aflições santificadoras, que são instrumentos de Deus de transformação. Agora, nós só podemos fazer isso, meus irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito, senão é só murmuração que sai. É comparação, é murmuração, é reclamação. Por que sempre comigo? Por que não? Por que eu de novo? Por que... Mas se eu posso, pela graça de Deus, uma pessoa cheia do Espírito, eu posso aceitar que fala, Senhor, eu não estou entendendo,
Naturalmente não está sendo bom, mas opera um milagre no meu coração para que eu possa ver a tua mão, que nem Sproul trabalha no livro dele, uma mão invisível, que ela existe, mas às vezes nós não vemos, a mão invisível de Deus que é providente, que governa a nossa vida. É isso que nós, pelo estarmos cheios do Espírito de Deus, vamos evidenciar na nossa vida. E por último, meus irmãos, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é muito fácil, né, meus irmãos? Não precisa nem estar cheio do Espírito. Obviamente, isso aqui, meus irmãos, é o ápice. Termos uma vida de sujeição uns aos outros, de servir. Paulo vai entrar agora, depois, no verso 22, sobre coisas práticas no casamento, no lar, pais e filhos. Meus irmãos, fora de um contexto de nós estarmos cheios do Espírito de Deus, buscando a Cristo todos os dias, pedindo graça e sermos diligentes nisso, isso aqui não tem como viver, irmãos. Paulo, ele está dando uma ordem, cheios do Espírito, ele não está dando uma opção. E fora desse contexto, essa realidade não vai ser na nossa vida. O que seria isso? Calvino diz assim, Deus nos uniu tão fortemente uns aos outros que ninguém deve tentar esquivar-se da submissão recíproca. Onde reina o amor, aí também haverá prestação de serviço mútuo. Onde há o amor de Cristo no coração, há um desejo de servir o próximo. Não foi isso que Jesus nos ensinou com a vida dele, meus irmãos? Quando em Filipenses 2, 5 a 11, ele fala que ele se esvaziou de si mesmo para servir, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele, como Jesus viveu, sendo Deus. E como que nós queremos, sempre para nós queremos ser servidos, mas um coração que está cheio de Deus, ele está sempre disponível e pronto para servir a Deus, porque servindo a igreja, eu estou servindo a Deus. É muito fácil eu falar que estou servindo a Deus do meu jeito, mas quando eu sirvo às pessoas, aos irmãos, por amor a Cristo, no temor de Deus, que nem diz aqui, sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Fora desse temor a Deus pela palavra, não há como fazer isso. Por isso que Provérbios 1:7 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos zombam disso. Então há um contraste aqui. Então, meus irmãos, nós devemos ver, nós estamos unidos a Cristo. Se nós somos salvos, Paulo fala, nós somos salvos individualmente inseridos num corpo. Nós temos que estar unidos, olhando todos para Cristo, que é o autor e o consumador da fé, e estamos dispostos, Senhor, assim como o Senhor fez conosco, me capacita a servir ao Senhor, servindo também a igreja, com os meus dons. Cada um de nós tem uma forma de servir, de nos sujeitarmos aos outros, de não ficarmos comparando, de não ficarmos criticando, de sermos mansos e humildes, com as nossas mentes piedosas, nos humilharmos em benefício do irmão. E aplicações, meus irmãos. Primeiro, você tem que nascer de novo, você tem que ter o Espírito Santo para estar cheio do Espírito Santo. Não tem como estar cheio do Espírito Santo se você ainda não nasceu de novo. Então, se você que está aqui ou está ouvindo pela internet, você ainda não creu em Cristo, se você não foi regenerado, se você não tem esse temor de Deus, clame ao Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia, eu não estou entendendo isso, mas eu estou vendo que o Senhor está mostrando, está me incomodando. Ganhe meu coração, regenere minha vida, que eu tenha a certeza de que o Senhor morreu no meu lugar para pagar os meus pecados e ressuscitou para me dar uma nova vida. E se você já é cristão, como que está a sua vida com relação ao Espírito Santo de Deus? Como que está aparecendo na sua vida o fruto do Espírito? Na sua e na minha, obviamente. Nós devemos buscar, é como se Paulo estivesse dizendo, busca aquele que pode encher vocês. Use os meios de graça que Ele mesmo deu para serem cheios do Espírito de Deus. Não há como ser cheio fora da palavra, fora de uma vida de quebrantamento ao Senhor. E outra coisa, meus irmãos, não é um privilégio de alguns. Paulo está falando para todos os cristãos, enchei-vos do Espírito. Não é para liderança, não é para quem faz isso, é para todo cristão. Se você é um cristão, essa é uma ordem para você. Você não pode falar, isso não é para mim, porque eu não tinha nenhum ofício público na igreja. Não é isso, meus irmãos. Está falando para todo cristão. No contexto do casamento, marido tem que estar cheio do Espírito e mulher também, porque senão não consegue conviver para a glória de Deus, meus irmãos. No trabalho, também. Você fala assim, mas o meu funcionário ou o meu patrão não é cristão. Mas se você é, você tem que buscar encher do Espírito Santo para impactar as pessoas no temor de Deus e para expressar a glória de Deus em uma vida transformada. Não há como viver na sociedade, nem mesmo na igreja, se nós não estivermos nos enchendo constantemente
deixando o Espírito Santo no sentido de buscando os meios de graça para que ele nos encha. É uma ação contínua, que ele vai nos capacitar a viver, a preservar a unidade que já foi feita na cruz, como Paulo fala no capítulo 4, verso 1. Amém?